Nós estamos diante de um momento muito grave, né? Isso aí é inegável, em todos os sentidos, né? Reforçado pela fala de quase todos aqui, da primeira mesa e de agora. E nós precisamos, enquanto sociedade, enquanto país, de um momento, de uma ideia que unifique no máximo possível essa sociedade, né? Como foi o Petróleo é Nosso, lá nos anos 50. Isso é importante a gente criar uma ideia força que impulsione medidas no país como um todo, né? E falar da desindustrialização ou a industrialização como tema força, talvez a gente não consiga. É importante, talvez seja um subitem de um momento que nós precisamos criar no Brasil, mas certamente não é algo polêmico, como a Marilene falou, é polêmico, né? A Austrália conseguiu sobreviver, a Nova Zelândia, alguns países tiveram indústria no passado. A Austrália hoje não tem mais. Importante. E está aí, sobrevivendo. Então, são temas polêmicos, mas era como uma ação de uma outra ideia, ela seria muito importante. Eu estou achando, companheiros, que nós precisamos impulsionar o tema da desigualdade. Ainda mais com os efeitos da pandemia, quem mais está sofrendo, as regiões que mais estão sendo afetadas, as pessoas que estão morrendo ou se contaminando, são aqueles da periferia, do Brasil, dos Estados Unidos. Os países menos desiguais sofreram com a pandemia, mas conseguiram um resultado no tempo e na ação concreta melhor, e os autocráticos também, né? Os menos desiguais e os autocráticos. São questões que nós temos que refletir, né? Autocrática é a China, a Coreia é mais ou menos, não é muito democrático não, apesar de ser, mas não é muito. Rússia, né? Que sofreu com a pandemia, mas descolou em relação ao Brasil. Então, acho que o tema da desigualdade, do combate à desigualdade, é um elemento fundamental que pode nos dar força de unificar um monte de questões que a gente coloca aqui como elementos importantes para o nosso desenvolvimento. E o Brasil precisa voltar a crescer com força, como foi antes de 2014. Mas crescer com força, e com força que significa não só consumo, não só um investimento baseado em corte de salário de cabeças, né, como dizem as empresas, mas um desenvolvimento que inclua ações, especialmente nessa questão da desigualdade. São Bernardo é mais desigual hoje por conta do fechamento das empresas que o Bigodinho disse aqui. Ele citou algumas recentes, Ford, Costal, mas teve várias outras. É mais desigual nesse momento do que era um tempo atrás. Tem regiões industriais que estão passando por desindustrialização que se tornam mais desiguais, porque o emprego disponível depois disso é o Uber, é o iFood, o bico, é o informal, é a não proteção social, né? Não carteira assinada. Então, essa questão da desigualdade, ela tem a ver com a indústria, na minha avaliação. A indústria ela tem um efeito de cadeia longo. Ao existir a indústria, ela passa a fazer existir setor de serviços, setor tecnológico, ela passa a dar mais contribuição para o município, por exemplo, arrecadar mais com ISS, com ICMS. Então, a existência dela é um fator que agrega no combate à desigualdade. A questão da desigualdade, se ela é uma ideia importante que nós temos que lançar mão enquanto movimento sindical mundial, mas estamos falando aqui do Brasil, claro, mas é mundial esse momento, né? Porque a desigualdade está impulsionada, né? É como pegar uma notícia e impulsionar no Facebook no valor máximo. É a desigualdade hoje no mundo. É impulsionado ao máximo, até nos países menos desiguais ou regiões menos desiguais. Então, nós precisamos olhar isso com força,
Porque isso pode pautar, o combate à desigualdade pode pautar. Que padrão de indústria 4.0 nós teremos? Que padrão de inteligência artificial será implementado? Os controles disso tudo, de internet das coisas, da rede de inovação que nós queremos criar, da reforma tributária que é necessária no Brasil e é necessário também na América Latina, as relações comerciais que, na minha avaliação, vão ser muito afetadas no pós-pandemia. Eu não acho que as coisas vão ficar como estão. A globalização vai ter mudança. É inevitável que tenha, porque afetou países centrais a pandemia. Então, eu conto que haverá mudança no comércio global, no comércio internacional. E eu conto que, se a gente não se organizar, nós vamos perder essa oportunidade de reintroduzir, especialmente no setor de média e alta tecnologia, um espaço para desenvolvimento local. O desenvolvimento que inclui, o desenvolvimento que combate a desigualdade. Então, acho que nós temos que olhar o que vai acontecer nas relações comerciais do mundo. A China é um país autocrático que está saindo mais forte que a maioria de todos os países dessa pandemia. Agora, isso não precisa ser, não deve ser somente pelas forças naturais do mercado. É necessário observarmos que é impossível convivermos com os modelos comerciais, econômicos vigentes até agora. Dá para fazer diferente, dá para fazer melhor e dá para fazer de uma maneira que introduza o tema da soberania produtiva. Os países que estiverem preparados para esse debate, reorganizar as suas políticas internas. Não é o caso do Brasil. O BNDES está sendo destruído, né? Vendendo participação, não precisava, mas tudo está sendo pautado pelos interesses da financiarização. Então, as empresas se enfraqueceram, como foi dito aqui, no período de 2015 para cá, para dar um golpe numa visão de sociedade que nós representamos, destruíram o Odebrecht, destruíram as construtoras de engenharia do Brasil, a Petrobras. Rafinha, 2 minutos, ok? Para conclusão. E agora, né? BNDES ameaçado, Banco do Brasil ameaçado de privatização. Quer dizer, eu acho que é um momento fundamental do movimento sindical colocar o tema da desigualdade e dele trabalhar temas como que desenvolvimento nós precisamos e queremos. A indústria existindo no país, ela é um marco, é um setor que pode nos ajudar a combater essa desigualdade. Ela desenvolve uma série de outras oportunidades de emprego e de encadeamento de outros negócios. A interação das universidades com o poder público, as entidades sindicais e empresariais. Nós precisamos buscar fazer escolhas, né? Que não é tão fácil assim. Nós, como movimento sindical, temos que escolher algumas entidades e passar a produzir propostas, ideias nesse sentido. O agronegócio brasileiro, que é fortíssimo, se você pegar a cultura da cana, da soja, do algodão e do milho, isso deve dar, ano, 450, 500 bilhões de reais. Mas quanto isso desenvolve a economia como um todo? De 2015 para cá, os insumos importados, adubos, fertilizantes, aumentou muito a participação dos importados, né? Aumentou muito. Portanto, nosso agro desenvolve lá fora. Máquinas, está desenvolvendo lá fora, comprando lá fora. Eu vi uma matéria no Valor Econômico de semana passada dizendo que a diferença do aumento da participação dos insumos importados em máquinas foi num total de 29 bilhões de reais. Aumentaria em 1% a participação da indústria no Brasil se essas compras fossem feitas aqui.
e a questão das compras governamentais de municípios, estados e União, que nós precisamos retomar. O Temer foi um desastre em muitas coisas, e nas poucas políticas que estavam se fortalecendo como conteúdo nacional, compras das grandes estatais, de empresas localizadas aqui, algumas multinacionais, nem nacionais eram, foi desfeito. Então, nós precisamos recolocar. Então, acho que o tema da desigualdade unifica um setor importante da classe média, um setor importantíssimo do pensamento brasileiro, das universidades, de economistas, inclusive do lado de lá. Eu acho que nós temos que aproveitar isso como uma ideia-força para juntar pessoas lá da Vila São Pedro, que é um bairro pobre aqui de São Bernardo, ao pessoal lá do Brooklyn de São Paulo, sabe? Acho que esse é um tema fundamental, que tem um caráter sindical, um caráter social e que pode nos permitir um modelo de desenvolvimento e crescimento novo, tendo a indústria como um dos carros-chefes desse movimento.